Quem viu que choveu hoje? Quem viu que choveu hoje? Agora há pouco. Está chovendo ainda? Parou? Glória a Deus. Níveis de tempestade. Mas pastor, não é Santa Ceia? Sim. Não é ceia? É. Níveis de tempestades. Vou perguntar, mas não precisa levantar a mão não. Quem que não passa por tempestades aqui? Quem que não passa por tempestades aqui? É difícil. É difícil você compreender muitas vezes. E aí eu coloquei aqui algumas coisas para falar com vocês nessa noite a respeito do quê? Temos alguns níveis de tempestades. Alguns níveis de tempestade. Eu escrevi alguns aqui. Se vocês entenderem isso, pode ter certeza. Alguns níveis de tempestade vocês vão passar assim, ó. Tô com a alergia atacada, tá, gente? Então hoje, vocês me perdoem. Níveis de tempestade. Aquela que faz você analisar as circunstâncias. Tempestade está aparecendo, mostrando para você que vai chover. Níveis de tempestades. Tempestade que faz você analisar a situação. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mateus 14, 30 diz assim: Senhores, Paulo dizendo, Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará em grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Paulo está dando um alerta que tem uma tempestade que vai vir no meio do caminho, que ele está mostrando que vai ser perigosa. Analisem, perigosa. Você pode perder tudo da sua vida se você não enxergar, se você não escutar. Você pode perder tudo, e é sobre isso que eu vou falar, esse primeiro tópico aqui. Mas eu quero refletir com vocês em alguns outros. Aquela tempestade que faz você ficar com medo. Tempestades chegam diante de você para fazer você ficar com medo. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade. Eu acho que eu errei aqui. Mateus capítulo 14, versículo 30. Perdão, igreja. Não. Coloquei um versículo errado aqui, igreja. Se não me falha a memória, Mateus capítulo 14, alguma coisa assim para cima. Para cima ou para baixo. Pedro com a galera dentro do barco agora ficaram com medo. Por quê? Por causa de uma tempestade. E nesta mesma tempestade que eles ficaram com medo, agora, analisem. Mateus capítulo 14, versículo 28. Aquela que faz você ter coragem. Na mesma história que eles tiveram medo, agora Pedro, no meio de todos que estavam no barco, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro, há poucos instantes, estava com medo por causa da tempestade. Ele teve a visão de Jesus, o medo passou. Quando nós temos a visão que Jesus está com a gente, o medo tem que passar. Amém? Aquela que faz você viver o sobrenatural. Mateus capítulo 8, versículo 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Quem é este que muitas vezes você ora e ele faz acontecer? Quem é este que você chora, ele responde às tuas lágrimas? Quem é este que mostra para você que está caminhando contigo todos os dias da sua vida? Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Este é Jesus. Este é aquele
que acalma a tempestade na sua vida. Este é aquele que a todo instante, quando você está mais aflito, aflita, ele entra dentro de você e tira todo o tremor, tira toda a preocupação, tira todo o medo, toda a angústia e mostra para você que ele é quem acalma a tempestade na tua vida. Aleluia, amém? Qual tipo de tempestade nós estamos passando? Cada um passa a sua. Eu dei exemplos de algumas, mas nós muitas vezes estamos passando por tempestades que, uau, parece que não vai conseguir ver o outro dia. Parece que a coisa, parece que entornou o caldo, que você fala assim, eu não aguento mais, eu quero chutar o balde, sair correndo, sumir, porque pelo menos eu sumindo, parece que vai dar um alívio. Mas, tem um alerta para nós nessa noite, nenhuma delas vem para nos destruir, mas sim para nos fortalecer no Senhor. Amém? Tem alguém aqui, sim ou não? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 14 em diante. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia agora, porque eu quero falar uma coisa muito importante a respeito disso. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Para aqui. Cessamos a manobra. Tiramos a mão do manche. É manche que fala? Do leme? É leme, né, Anso? É leme, né? Leme. Tiramos a mão do leme. Deixamos a deriva. Não tem jeito. Eu não consigo controlar mais essa situação. Eu não consigo. Olha aqui que Paulo está mostrando aqui esse relato. Não consigo mais. Eu não consigo mais. Paulo está falando, tira a mão, deixa ele agora. Deixa o vento levar. Deixa com que a tempestade te leve para os cantos, para onde você muitas vezes acaba pensando, mas não queria fazer. Não, deixa agora, deixa com ele. Ei, olha aqui o que eles falaram. O navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento. Assim, cessaram as manobras e ficaram à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, acho que é isso mesmo que fala, baixaram as velas e deixaram o barco à deriva. Recolheram as velas. O que é recolher as velas? Você tirar todas as suas forças, tirar todas as suas ferramentas, tirar todos os jeitos que você está tentando resolver aqui, resolver ali. Tira tudo, desarma tudo, joga tudo no assoalho do barco, deixa tudo ali e agora deixa com que o vento te leve. Vai fazer um pouquinho de choque que eu vou falar com vocês nessa noite. Eu só estou lendo e dando uns adendos, porque eu tenho muita coisa para falar. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Começou a perder as coisas. Começaram a desfazer do que era deles. Comida, alimento, roupa, tudo começaram a tirar de dentro do barco e jogar para fora, para aliviar o fardo do peso do barco, para que ele pudesse ficar mais tranquilo. Olha aqui. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio também, não aparecendo nem sol, nem estrela, por muitos dias. E continuando a abater-se sobre nós grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvação.
Uau! Olha, você vê o nível que estava chegando a história aqui. Você vê o seu barquinho aí, você olhar à volta, não tem mais solução. Não tem mais o que fazer. Vocês vão se surpreender com o que Deus vai falar. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores, é aquele famoso velho ditado, quem é mulher sabe disso. Eu te avisei, não faz isso, eu te avisei. Olha aqui, Paulo falando agora. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. Paulo, antes deles sofrerem, foi o primeiro versículo que eu falei lá em cima. Antes deles sofrerem, não saiam daqui, não vamos arredar o pé, o negócio vai ser feio. Nós vamos perder barco, nós vamos perder tudo, e pode perder até a vida. Paulo avisou, agora ele está lembrando este povo. Pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Ei, olha o que Paulo está falando. Vocês vão ficar tudo vivo, pode ficar tranquilo, não vão morrer, mas vocês vão perder tudo. Vai ser obrigado a perder tudo. Sabe por quê? Desobediência lá atrás. Olha pra você ver o nível. Bora aqui. Vou dar um relato agora da sua vida. Na dele. Paulo estava sendo levado como preso, para onde? Para se encontrar com César. Foi pego, colocado no navio para ser levado para se apresentar a César. O cara estava sendo levado preso. A sua vida está ruim? Olha a dele. Paulo naufragou, o barco afundou. A sua vida está ruim? Olha de Paulo. Paulo afundou o barco. Agora, Paulo está em uma ilha. Ele está na ilha. Nessa ilha, as pessoas que receberam eles, aproximadamente, se não me falha a memória, 273 homens que estavam dentro do navio, entre tripulante, dono do navio e os presos, 276 pessoas. As pessoas que moravam na ilha receberam eles, acolheram eles e estavam fazendo uma fogueira para esquentar aquela galera. Paulo é que nem eu, tá fazendo alguma coisa, deixa eu ajudar aí. E aí Paulão foi lá fazer o quê? Pegar as lenhas, pegou as lenhas, foi colocar no fogo para continuar com a fogueira. Uma cobra venenosa pica a mão de Paulo, e Paulo olha assim. Todos que estavam à volta de Paulo olharam para Paulo, aquela cobra pendurada, grudada na mão dele. Ele pegou, fez assim no fogo. A cobra caiu e soltou e foi embora. Morreu. E aí as pessoas à sua volta começam a analisar a vida de Paulo. O homem está indo preso, afundou o barco do cara, está na pior, e agora uma cobra mordeu ele. Agora ele morre. Agora essa pessoa morre. Agora essa pessoa não passa dessa vida para outra. Agora já era. Perdeu tudo. Você não vai conseguir mais. Imaginem só, estou contando um relato rapidamente da história de Paulo. Paulo, ele foi um cara que perdeu tudo para conquistar o reino. Ele perdeu tudo para conquistar o reino. Ele estava sendo uma das piores experiências que ele estava passando neste momento. Ele estava sendo levado como preso porque ele iria ser morto lá onde ele estava.
ele fez um adendo: eu quero me justificar a César, eu quero me apresentar a César, eu quero colocar as minhas justificativas na mesa de César. E ele vai e coloca este adendo lá atrás. Então tá bom, então ele não é culpado, então eu vou levar ele como preso para se apresentar a César. Ponto. Neste meio do caminho aconteceu tudo isso. Isso é só uma das viagens que Paulo teve. Agora, e se já não bastasse, foi ajudar a pegar a lenha, a cobra picou. Para Paulo, olha o que Deus falou comigo. Para Paulo Alexandre, aquilo que ele estava passando era normal. Sabe por quê? Pois ele sabia do propósito dele na terra. Quando você está passando por lutas, tempestades, perseguições na sua vida, que parece que você não está conseguindo compreender. Ei, agora abre um aspas na sua vida e entra num outro lado da sua história agora e tenta compreender qual é o propósito dessa situação que você está passando. Por que que você está... para que você está passando por isso? E Paulo mostrou aqui, mas Paulo sabia completamente do seu propósito. Ele tinha que passar por isso. Mas as pessoas à sua volta não sabiam do propósito dele. Ei, as pessoas que estão à sua volta não sabem do propósito que Deus tem na sua vida. É só você e Deus. É só você e Deus. E por isso que muitas vezes quando você passa por tempestades na sua vida, que as pessoas olham, ficam assistindo, não vai aguentar dessa vez. Ei, não vai passar dessa vez. E você está ali, parece que nada está acontecendo. E por dentro você está completamente moído. Sabe por quê? Que por fora você não precisa mostrar para ninguém? Porque Deus é quem vai fazer o milagre na tua vida. É Deus quem vai prosperar, não. É Deus quem vai fazer essa tempestade parar na sua vida, para que todos possam entender o propósito que Ele tinha nessa tempestade na sua vida. Muitas pessoas se julgam. Como que Paulo estava agora? E aí o que mais tem para fazer? E todo mundo assim, assistindo, vendo que horas que ele ia começar a inchar, que horas que ele ia começar a tremer, passar calafrio e morrer por causa da picada da cobra. Aqui nós estamos tendo uma história muito real nos dias de hoje. Por quê? Enquanto você está dentro de uma tempestade, pessoas estão à sua volta te assistindo. Enquanto você está dentro de um tufão, que você muitas vezes acha que não vai aguentar mais, as pessoas à sua volta estão te assistindo e vendo como que você vai se sair dessa. Olha para você ver o nível. Paulo agora ele vem com um entendimento claro naquilo que ele queria mostrar para todos. E é só chegando lá, Paulo, então... Aí viram que ele não morreu, porque falaram que ele era um homem amaldiçoado, que ele ia morrer. Agora ele estava sendo colocado como um Deus, um homem de Deus. Sabe o que é isso? A reflexão. Para muitos, o que Paulo passou neste tempo foi algo muito ruim. Para muitos, o que Paulo passou nessa história foi muito ruim. Muito ruim. Sabe o que é ruim? Poxa, não vai aguentar. Esse cara vai morrer. Vão matar ele. Não vai aguentar. Para muitos, Paulo não passava do dia seguinte. Para muitos, Paulo era somente mais um na história que morria. Para muitos, Paulo era somente um que ia entrar para o hall de memória. Aquele que morreu por causa de um erro. Para muitos, Paulo não passava neste tempo. Mas, deixa eu falar uma coisa agora que Deus falou comigo. Foi algo muito ruim para Paulo. Mas Deus tinha um plano
para aquilo. Paulo não foi levado naquela situação lá por acaso. Paulo não foi levado para aquela situação por acaso. Paulo não foi colocado numa tempestade, em um barco que afundou, perdeu tudo, chegou lá, foi picado por uma cobra, as pessoas julgando ele. Paulo não foi colocado nessa história por acaso. Por que, pastor, que o senhor está falando isso? Porque Paulo, para mostrar para aquela ilha quem era Deus, precisou passar por um processo de dor. Ei, analisa, muitas vezes você está passando por processo de dor e não está compreendendo. Deus está te formando, Deus está te forjando para que no momento certo Ele faça o milagre através da sua vida nessa situação. Aleluia! Paulo simplesmente passou por uma situação ruim para Deus fazer algo muito bom lá na frente. O homem que era dono, meu Deus do céu, o homem que era dono daquela ilha, que era o presidente daquela ilha, ele simplesmente falou assim: você vai comigo para minha casa. Agora traz para a nossa vida. O dono da empresa te chama e fala assim: você vai ser essa pessoa aqui agora. Meu Deus. Ó, Paulo chegou e falou assim: então, o que tem para nós fazer na casa aí? E eles conversando na casa. O homem levou Paulo para dentro da sua casa. Chegando na casa daquele homem, tinha uma pessoa precisando de um milagre. Uma pessoa precisando de um socorro. Escute. Paulo chega na casa e começa a conversar com o cara, e trocando ideia, e falando de Jesus, e falando das boas novas e tal. E aí ele escuta dentro da casa do cara que o pai daquele homem estava doente, estava acamado, estava enfermo, sem condições nenhuma de recuperação. E Paulo vai e ora por aquele homem. Aleluia. E quando Paulo ora por aquele homem é curado. Quando aquele homem é curado, toda a ilha, meu Deus do céu, toda a ilha se rende aos pés do Senhor. Ei, o problema que era ruim para Paulo foi salvação para uma ilha inteira de pessoas indo para o céu. Sabe o que é isso? É a sua vida hoje. É os problemas que você está enfrentando, que muitas vezes você não está conseguindo compreender. Mas Deus está falando para você nessa noite, esse processo que você está passando, essa tempestade, essa luta que você está passando, alguém lá na frente vai precisar desse suporte. Alguém lá na frente vai precisar da sua vida. Sabe por quê? Porque Paulo, ele não foi levado de qualquer jeito. Antes de acontecer tudo isso, Deus deu um recado para Paulo. Eu preciso que você se apresente na presença de César. Quando Paulo entende isso, tranquilo, eu posso passar o que for, eu vou chegar lá no destino que Deus falou que eu vou chegar. Ei, se você tem um destino nessa terra, se você tem algo específico, um propósito nessa terra, meu Deus do céu, abra sua mente e seu coração agora para receber essa palavra. Não importa a tempestade que você esteja passando hoje, Deus falou que você vai chegar lá, então você vai chegar lá, amém? Não importa se hoje está com as costas aradas, sangrando, muito fraco. Não importa. Deus falou, você vai chegar. Então você pode ter certeza, você vai chegar lá. Deus queria salvar aquele povo da ilha. Por isso que levou Paulo para lá. Por isso que Paulo precisou passar por essa tempestade. Qual tempestade que você está passando nessa noite? É momento de fazermos um outro tipo de pergunta para nossas vidas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos assim.
questionando Deus porque estamos passando por certas situações. Questionando Deus, por que eu estou passando por essa situação? Por quê? Por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou passando por essa parte? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Por quê, Deus? Por quê? E não entende. É momento de nós mudarmos a nossa pergunta. Fazer assim: Senhor, qual é o objetivo dessa situação que eu estou passando? Paulo, quando teve o relato de que Deus mostrou para ele a respeito do que ele iria passar, ele acalmou o coração dele. Porque Paulo andava com Deus. Quando você anda com Deus, as coisas tendem a acontecer na sua vida naturalmente. Senhor, Paulo viveu uma vida de renúncias para que a glória de Deus manifestasse através da vida dele. Acho que foi Nicodemos falando. Nicodemos ou Hernandes. Muitos com igrejas cheias, pregando prosperidade, pregando isso, pregando aquilo outro. E esquecendo de pregar o verdadeiro significado, a cruz que te salvou. Muitos estão pregando isso, igrejas cheias e fazendo desafios, isso, aquilo. Muitos, Hernandes falando. E ele falou, muitos esquecem que Paulo morreu sem nada, pregando o evangelho. Muitos esquecem que Paulo morreu sem nada, pregando o evangelho. Olha aqui, mas vamos por aqui, porque aqui é só um adendo. Porque muitas vezes nós queremos conquistar coisas. É errado não, mas é que o coração vai perdendo o foco. As coisas vão mudando o foco. E o centro, que é a cruz, vai ficando de lado. Paulo viveu uma vida de renúncias para que a glória de Deus manifestasse através da vida dele. Muitas pessoas estão precisando entender que o reino de Deus é tomado à força. Não é de qualquer jeito que nós vamos entrar. Pastor, Santa Ceia, chegamos nela. Você pode estar passando por tempestades que muitas vezes você fica questionando. Você fica com dores, você fica se lamentando. Eu estou me lamentando por dores que eu estou passando. Eu estou passando por processos. Ei, cada um tem o seu. Mas que todos eles, Deus já falou comigo. Você tem um propósito, eu já te falei, eu já te mostrei, eu já dei sonho, visão, já mostrei aonde vai chegar. Ei, se ele falou, o processo no meio do caminho, meu Deus, obrigado. José, Deus mostrou para ele em um sonho, ele em pé, e os irmãos dele prostrados diante dele. Quem lembra da história? Deus mostrou para José, ele em pé, 11 estrelas e sol e lua se prostrando diante dele. Deus mostrou aonde ele iria chegar, mas o processo que ele iria passar no decorrer de 17 longos anos, Deus não pôde mostrar para ele, permitiu ele passar, porque senão ele não chegaria lá na frente maduro o suficiente para alcançar o que Deus tinha. Meu Deus do céu! Quantas vezes Deus mostrou para você o processo que você está passando, não é para te destruir, eu estou te forjando para dar algo melhor na sua mão ali na frente. Que me mandará abaixei. Amor! Deus mostrou para Paulo agora o quê? Algo muito maior do que ele iria entender na sua mente lógica. O quê? A salvação de um povo que ninguém chegava lá. Sabe por que teve a tempestade? Porque senão ninguém para naquele lugar. Meu Deus do céu. Senão ninguém vai. Sabe por quê? Que muitas vezes você olha ilhas que, essas pessoas, ninguém pode entrar naquela ilha.
Ninguém entra naquela ilha, porque eles escutam a história da ilha e ficam com medo. Se fosse para fazer um tour, essa ilha onde Paulo foi salvo, ele não iria passar nunca nela. Muitas vezes nós questionamos o porquê que nós estamos passando pelo processo e não entendemos qual é o processo que nós temos que alcançar, amadurecer e chegar ao pleno conhecimento em Deus para que todas as coisas aconteçam na nossa vida. Mateus capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim: ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Homem de pequena fé. Aqui o versículo. Achei. Era para estar lá em cima esse trem. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Os homens ficaram perplexos. Faz uma cara de perplexo aí. Né? Mais ou menos assim, né? E perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Quem é este que faz a tempestade da tua vida acabar da noite para o dia? Quem é este que faz dinheiro aparecer na sua conta da noite para o dia? Quem é esse que faz as coisas acontecerem no tempo dele? Não somos nós o dono do tempo, ele é o dono do tempo, ele é o dono da tua história e você não tem domínio sobre ela. Por isso que muitas coisas estão acontecendo, para que você entenda que é ele quem está direcionando a tua vida. Deixa o barco à deriva. Deixa o barco à deriva, deixa ele conduzir a tua vida, deixa ele mostrar para você que é ele quem está fazendo a tua história se concretizar. Aleluia! Ei, eu estava vendo um podcast hoje, é interessante, né? Quando você está escrevendo as coisas, gente, eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo acontece sempre. Eu não pesquiso no meu celular, eu pesquiso no computador. Faço a pregação toda pelo computador, pesquiso pelo computador. E no computador eu não fico logado em momento nenhum com o celular, para não perder o foco. E aí, terminei pregação, tal, estudei um pouco, fui lá, tirei um momento de oração, conversei um pouco com Deus, falei para Deus, Deus, é assim mesmo? Então, e aí, como é que vai ser aqui, como é que nós vai fazer dessa forma, nós vai fazer dessa? É desse jeito que eu falo com Deus, gente. Olha, você vê o nível que é em casa. Graças a Deus que eu fico sozinho a maior parte. E aí, beleza. Gente, eu peguei o celular... Sabe aquele momento de descanso seu? Tem nada para fazer. Apareceu é Reels que fala, né? Eu cliquei. Uma menininha, eu falei dentro do carro. Uma menininha querendo brincar com aquele patinete dela, aquele um de rodinha assim, brincar. E ela chegou, maiando água. E ela chegou assim, o patinete atrás, aí a mãe dela filmando. Para de chover! Porque ela queria brincar. Ela queria brincar. Para de chover! E ela fez assim. Jesus, o Senhor pode fazer parar de chover? Eu sei que o Senhor pode, então faz parar de chover para eu brincar de patinete. Começou a fazer a oração dela. Começou a fazer a oração dela. E a mãe dela ficou lá atrás escondida filmando. E a menininha aqui chovendo, ela pro lado de dentro e assim com as mãos estendidas pro alto. E aí ficava. E aí cortou um pouco o vídeo, porque senão ia ficar muito longo, né? Porque não foi assim, pá, também, né? Pá, né? Daqui a pouco, parou de chover. Ela começou a olhar, começou a pular, mas estava chovendo um pouco. Jesus, tá chovendo um pouquinho ainda, faz parar tudo. Ei, sabe o que eu aprendi ali com aquela menina naquela oração ali, gente? Meu Deus do céu, foi um tapa na lata. Jesus, ele para a tempestade, sim ou não? Sim ou não? Hein? Tem alguém aqui na igreja? Sim ou não? Se ele para a tempestade, naquele momento, ela pedir para parar o chuvisco, era alguma coisa impossível para Deus? Sim ou não? Não! Então Deus fez o que para ela? Parou a tempestade, que aí ela saiu correndo. Mamãe, parou de chover, Jesus fez parar de chover.
Ei, é assim na sua vida. É só você ter fé na tua oração que a tempestade no momento certo vai parar. Amém? Oh, aleluia! E eu peguei esse adendo porque eu falei assim, meu Deus, como que o Senhor é tão perfeito? Eu estou estudando sobre isso, o Senhor me manda essa menininha orando, falando para Deus parar a tempestade, para parar uma chuva. Ei, há quanto tempo você está sofrendo aí? Há quanto tempo você está se martirando por dentro, olhando para a tempestade só te surrando? É momento de você levantar tuas mãos para o céu e com a autoridade que Jesus te concedeu. Jesus, em nome de Jesus, essa tempestade vai acalmar na noite de hoje. É isso que nós temos que ter, um posicionamento. Olha só, escrevi aqui. Aí ela pediu para Jesus... Jesus, faz parar esse pouquinho de chuva. Para ela, não importava o tempo. Olha para você ver como é que Deus faz coisas. Fala. Para ela, não importava o tempo que ela iria ficar ali esperando. O importante é que ela mostrou que Jesus iria fazer parar de chover para ela brincar. Qual é a tempestade que você está passando hoje? E naquele momento diminuiu a chuva, tal. Ponto, já falei tudo. Quero perguntar para você nessa noite. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Por favor. Qual o nível da tempestade que está te assolando hoje? Qual o nível de tempestade está te assolando hoje? O que está fazendo você perder noites de sono? O que está fazendo você perder muitas vezes a paciência? O que está fazendo você perder a fé, perder a coragem? Qual o tipo de tempestade que está assolando o teu barco? Qual o tipo de tempestade? Qual o tipo de enfrentamento que você está de frente com um muro que parece que ele está muito grande diante de você? É doença? É doença? Manda essa doença embora em nome de Jesus. Essa tempestade não tem força na tua vida. Ei! Não importa se a pessoa não acredita. Meu Deus. Não importa. O que importa é você hoje se posicionar conforme aquela menininha se posicionou. E mostrar para essa tempestade que está assolando o teu barco, a tua vida. E mandar essa tempestade parar em nome de Jesus. Porque Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus do agora. Deus é um Deus do hoje. Deus é um Deus presente, que Ele muda as circunstâncias conforme Ele quer, no tempo dEle. Basta você acreditar que Ele pode. Vamos colocar de pé? Quero orar.